Never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus. A primeira coisa que eu quero destacar sobre uma adaptação é que a gente tem que esperar que ela seja, de fato, uma adaptação, né? Então, a gente tem que pensar nas limitações de cada mídia e nas escolhas que parecem pertinentes para mídias diferentes. E isso daí é uma realidade que a gente vai ter que considerar sempre que a gente for falar sobre qualquer adaptação. Então, não só nesse caso específico do Sonobisquedol, mas em qualquer outra obra que pega um videogame, um anime, um mangá e transporta, por exemplo, para o live action, né? Mas, mesmo no anime, a gente tem algumas coisas que são diferentes do mangá por motivos óbvios, né? É uma outra mídia, são outras técnicas e isso tudo vai fazer a diferença. Então, por exemplo, no caso de algum anime que adapta um mangá de ação, você vai ter ali caminhos que sugerem o que fazer com aquela obra, e isso daí pode acabar mudando a forma como que o fã não só consome, mas como ele entende aquela obra, né? Então, um anime de ação pode transformar um mangá meia boca numa obra-prima, se ele conseguir fazer uma animação surpreendente, se ele conseguir adaptar com uma técnica de coreografia de ação surpreendente, por exemplo. Já ao contrário também pode ser possível, né? Aquele mangá que você espera por muito tempo ter uma adaptação em anime, se você vê ele virando um PowerPoint, isso daí pode te frustrar, né? Então acontece também, né? Fãs de animes de esportes estão acostumados com isso, mas a gente tem que considerar que uma adaptação é uma adaptação. Não vai ser a mesma obra que você viu em outra mídia. É impossível. E isso daí é uma das coisas que pesam principalmente para o live action, que é onde as limitações são mais visíveis e acabam chegando de forma até mais rápida e mais clara para o público quando começa a acompanhar. Mas aqui a gente está falando, né, de Sonobisquedol. A gente está falando de um título que não é um mangá de ação, né? É um slice of lifezinho com uma pitada de comédia romântica, com uma temática específica focado em um assunto super específico, que aqui no caso é a confecção de bonecas Hina e o cosplay, né? Mas também adapta outras coisas ali bem específicas como fotografia e a cultura japonesa, principalmente a cultura de adolescentes japoneses, o que torna essa obra bem versátil, embora ela seja uma obra até certo ponto pé no chão. E eu acho que isso daí é algo que levanta, talvez, alguns debates sobre a adaptação live action, né? Diferente de uma obra de ação onde a gente vai inevitavelmente aceitar as mudanças que são feitas de uma mídia para outra, no caso de uma obra que não aborda tanta ação, eu acho que o fã acaba se sentindo mais no direito ainda de cobrar que tenha certa fidelidade na hora de adaptar. O que eu acho que faz sentido até certo ponto, né? Mas eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o que eu achei das mudanças de Sonobisquedol daqui a pouco, né? Mas falando sobre a série em si, né? Sobre o dorama de Sonobisquedol. Eu acho que é uma obra competente. Eu gostei da adaptação em live action, eu gostei do dorama. Acho que é uma série que quem está acostumado a assistir esse tipo de série vai gostar e não vai ter muito o que reclamar, né? Se você é fã de doramas, se você gosta de séries asiáticas que tratam de temática escolar de forma descompromissada, né? De séries escolares principalmente voltadas para um público feminino e pensadas
para uma comédia romântica, eu acho que Sono Bisquedol não perde tanto em comparação com outros títulos dessa mesma mídia. Eu acho que nisso daí a gente tem que dar um ponto positivo para a série. E eu, de fato, gostei. Mas é porque eu gosto desse tipo de história, desse tipo de construção e dessa mídia em específico. Dito isso, tem coisas ali que eu considero que são talvez uma perca em comparação com outras mídias, né? E aqui a gente pode entrar nas questões de adaptação e nas escolhas que a direção desse dorama fez, né? Vamos lá. Como eu comentei, inevitavelmente uma obra é uma obra, outra obra é outra obra. E uma adaptação não vai dar para ela ser 100% fiel. Dito isso, tem coisas que eu vou elogiar da adaptação live action de Sono Bisquedol e tem coisas que eu torço o nariz e vou ter que reclamar, né? Uma das coisas que eu acho que é positivo da gente falar sobre Sono Bisquedol é que ele, o dorama no caso, né? E é isso, né? Tô falando de 3 mídias num vídeo só, eu vou acabar até me confundindo um pouquinho, né? Mas sobre o dorama, é importante a gente ressaltar que, diferente do anime, ele foi adaptado em 2024. Né? O anime é de 2022, se eu não estiver errado. O que isso significa, né? A gente está falando de uma adaptação de uma obra que está em publicação lá no Japão, né? De um mangá que sai numa revista, que é compilado em volumes, e esses 2 anos de diferença entre uma adaptação e a outra significa que o dorama tem uma base maior do que o anime. E nisso a gente tem que destacar que vai ter alguns pontos ali de divergência entre uma adaptação e a outra, e esses pontos podem ser positivos ou podem ser negativos. No caso de um ponto negativo que vai ter, é que o dorama é um dorama de 10 episódios que tenta abraçar mais da obra. Então ele vai adaptar um arco que não foi adaptado no anime, o que torna a obra mais curta, né? Então realmente eles vão tratar de mais coisas e vão fazer isso em menos tempo do que o anime. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change.